Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade com a nossa disciplina técnica de geração. Então, nós vamos compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar aqui para que possamos continuar com o nosso assunto desta aula. Deixa minha apresentação carregar para que nós possamos falar sobre sistema de aeração e os seus equipamentos utilizados, né? Então, nós iremos falar do sistema de aeração, né? Então, o sistema de aeração, ele necessita de um conjunto de equipamentos que permita a distribuição perfeita e a passagem do ar ambiente e ou modificado pela massa de grãos armazenada. Esse sistema, ele compõe-se de ventiladores com motor, vocês estão vendo essa imagem aqui, sistema de dutos, tá? Os depósitos são os silos, né? O formato que eles são construídos e um sistema de controle deste aeração. No ventilador barra motor, né? Ele é uma máquina que é utilizada para a movimentação desse ar através da massa de grãos, fornecendo a quantidade de ar requerida e vencendo a resistência oferecida à passagem desse ar por esta massa de grãos que está armazenada. Uma limitação do ar é feita por meio de um rotor centrífugo. A imagem que vocês estão vendo acima, acionado por uma unidade motora, e no ventilador centrífugo o ar entra de forma paralela e sai perpendicularmente ao eixo do motor. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Essa relação aqui que foi apresentada. Esse sistema aqui, né, com ventiladores construídos de modo centrífugo e que tem essa construção, eles são utilizados para altas pressões desses ventiladores e uma maior quantidade de ar relacionada a essas pressões. Beleza? Vemos que o ventilador deve ser dimensionado para vencer a resistência à passagem do fluxo de ar, à pressão superior à pressão estática do sistema, que é uma medida do fluxo por uma unidade de área, equivalente à resistência em que os grãos e o sistema de distribuição oferecem a passagem desse ar. A pressão estática é um valor extremamente importante para o dimensionamento da potência desse motor. E o cálculo desse ventilador normalmente é dado em milímetros de coluna de água, ou também conhecido como MMS. Então, a pressão estática ela varia diretamente com a altura dessa camada de grãos e com a velocidade com que o ar atravessa por esta camada. Então, nós estamos observando aqui um gráfico onde ele relaciona o fluxo de ar e a sua pressão estática. E aí temos aí algumas referências para algumas culturas. Então, por exemplo, né, eu pego aqui essa linha vermelha, está relacionado à soja, tá? O milho, essa linha rosa, o arroz a verde e o trigo a preta, só para que vocês possam identificar. Então, por exemplo, se eu ir trabalhar com uma pressão estática, aqui, ó, vamos pegar uma referência, né? Se eu pegar essa referência aqui, ó, de 6, tá? Se eu pegar uma pressão estática
tá? De 6. Para o milho, eu vou trabalhar com fluxo de ar de 3, tá certo? Então, essa é a referência que eu tomo, tá? Então, essas linhas aí relacionadas às culturas são os cruzamentos, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Beleza? Sobre os dutos, né? Esses dutos de ventilação, eles permitem a inflação ou a sucção do ar através dessa massa de grãos. Podem ser divididos em dutos principais ou de suprimento. Dutos secundários, ou chamados de aeração, como pode ser visto na primeira figura que nós temos aí. O duto principal, ele vai ter a finalidade de se conectar ao ventilador um ou mais dutos secundários e distribuir mais uniformemente essa passagem de ar através da massa de grãos que está no reservatório. A diferença básica está no fato de que o duto principal ele não possui perfurações e esses dutos podem ser circulares, semicirculares ou também retangulares. Podemos ter em forma de U, em forma de V, do modo invertido. Silos com fundo falso totalmente perfurados são muito utilizados nos dutos perfurados na área da perfuração. Deve corresponder a, no mínimo, 15% dessa área total, desse duto. E cada duto deve ter a dimensão e forma tais que permitam a passagem do grão. Os dutos eles podem ser localizados acima ou abaixo do nível do piso, do silo que nós estamos comentando. O duto localizado sobre o piso, que é a imagem à esquerda, é normalmente mais fácil de se limpar, custam menos. Localizando-se o duto abaixo do piso, permite o uso fácil das roscas varredoras, que reduzem a mão de obra durante a descarga final da unidade armazenadora. As principais dimensões de um sistema de dutos são tamanho, que é representado pela seção transversal, e pela profundidade desse duto. Essas dimensões influenciarão a velocidade do ar dentro do duto e a uniformidade dessa distribuição desse ar, que vai ser direcionado para a massa de grãos. A área superficial, no caso desses dutos abaixo do piso, influenciará a pressão de saída deste ar, que está no duto para a massa de grãos. Já o espaçamento entre os dutos tem influência sobre a uniformidade de distribuição do ar na massa de grãos. Em unidades armazenadoras retangulares, podem ser usadas um ou mais dutos paralelos que estão localizados acima ou abaixo do piso. No caso de dutos sobre o piso, a saída de ar é pela parte inferior das laterais do duto. Nesse slide que vocês estão vendo, nós temos alguns cálculos para definição de áreas desse sistema. Então, para esse dimensionamento desses dutos, nós vemos aí modelos que são apresentados nesse slide. Para o cálculo da
a área transversal do duto, que é chamado de ATD. Ele é calculado em metros quadrados, obviamente, porque é uma área. E o fluxo de ar, que é dado pela letra F, é tomado em metros cúbicos por minuto. Também conhecido como vazão. Para o cálculo de área perfurada, que é essa formulinha que nós temos no meio do slide, conhecido como AP, também é dada em metros quadrados, a sua unidade, e sendo que o F é o fluxo de ar também em metros cúbicos por minuto. A terceira equação será o tamanho da abertura do telhado. Ele tem muita importância e pode ser estimado por essa equação AT, abertura mínima do telhado. Mais uma vez, trabalhando em metros quadrados, sendo que o F é o fluxo de ar que está sendo utilizado. Esses números que vocês estão vendo são valores constantes que devem ser usados sempre quando forem calculadas essas áreas. Tá? Então, toda vez que vocês forem calcular área transversal do duto, área perfurada, área mínima da abertura desse telhado, esses valores aí que vocês estão vendo são constantes. Aqui nós temos uma tabela, né, que mostra algumas informações baseadas nos slides anteriores. Pode-se também chamar de um guia prático para estimar o sistema de aeração da célula armazenadora ou do silo que está sendo armazenado aquela massa de grãos. A quantidade de produto que será armazenada será dada o volume, metros cúbicos. Se possuir somente a tonelagem, procure conhecer a densidade granular, que é o valor do peso hectolítico. O fluxo de aeração sempre deve ser dado em metros cúbicos por minuto. Então, nós temos aí algumas referências de fluxo de ar, área transversal, área perfurada, área mínima para exaustão do telhado. Tá? Então, alguns valores aqui que vocês estão vendo foram encontrados na fórmula do slide anterior. Tá? Beleza? Tranquila? E assim, né? Para que você possa fazer a sequência para cálculos de sistema de dutos, eu preciso seguir essas regrinhas básicas aqui. Determinar a quantidade de produto que será armazenado é o primeiro passo. O segundo passo, escolher a taxa de fluxo desejado para essa aeração. Em seguida, determinar o fluxo de ar total. Lembre, encontrar a área transversal mínima do duto, a área mínima perfurada e a área mínima de ventilação do teto. Tudo isso mostrado nos slides anteriores, tá? A velocidade admissível para o ar dentro desse duto deve estar entre 470 a 600 metros por minuto. Quando o comprimento do duto for, né, no máximo de 7,5 metros, a velocidade do ar, ao deixar os fusos desses dutos para a entrada da massa de grãos, não pode exceder as 10 metros por minuto. Em silos horizontais, é de 15 metros por minuto. Perdão. Essa velocidade, então, o comprimento do duto de 7,5 metros. A velocidade do ar deve ser de 10 metros por minuto em silos horizontais e 15 metros por minuto em silos
verticais. O que vocês estão vendo nessa tela agora é uma maneira prática para a determinação do número de dutos a ser instalado em um sistema de aeração. Para unidades retangulares, pode ser obtida da seguinte maneira. Calcule o valor de F, onde a altura da camada de grãos é dada pela letra A. E o L é a largura da célula armazenadora. Então, se esse F for maior que 0,53, o número de dutos será igual a 1. Se F for maior que 0,43 e menor que 0,53, o número de dutos é igual a 2. Já o F estiver entre 1,67 e 0,4, o número de dutos é igual a 3. Se caso for 0,12 e 0,17 ou 0,167, fica nesta faixa, o número de dutos será igual a 4. Que é o que vocês estão vendo nas imagens aqui, ó. Tá? Aqui. Essa imagem aqui tá meio borradinho, mas dá para a gente ter uma ideia aqui, tá? Para qualquer valor menor que 0,12, o número de dutos deve ser maior que 4. 5, 6, 7 e assim vai. Outra maneira que se pode fazer cálculo desse número de dutos é pela forma gráfica. E aí nós vamos se basear pelo quê? Pela largura da célula e a altura da camada em grãos, obtendo o número de dutos, que é esses carinhas aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 1 duto, 2 dutos, 3 dutos, 4 dutos, mais de 4 dutos. Então eu posso usar a forma gráfica ou a fórmula ou a resolução através de cálculos, tá? A função principal da unidade armazenadora é de proteger a massa de grãos contra os agentes de deterioração, como vimos nos vídeos anteriores. A célula armazenadora pode ser vertical, horizontal, e depende das características técnicas horizontal, vertical, tá? Para que fique claro. Quando for retangular, pequenas unidades armazenadoras de grão ou pequenos silos podem ser ventilados, aerados com o uso de um sistema portátil. Esse sistema portátil terá tubos perfurados que podem ser montados dentro do silo. Um pequeno ventilador para aeração é acoplado na ponta desse tubo para unidades armazenadores de maior dimensão. Sistemas mais complexos são requeridos. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho um sistema, né, ou dutos de ventilação para esse sistema de aeração. Esse aqui é um sistema retangular, tá? Sistema retangular, tá certo? E para um sistema vertical, eu posso trabalhar nesta formação aqui. A figura ilustra um sistema de geração. Opa, pulei. Mais um. A figura ilustra um sistema de geração em um silo. E o mais importante é que essa figura detalha os dispositivos para esse monitoramento. Então, aqui o que vocês estão vendo são as posições do monitoramento, são chamados de cabos termométricos, e aí na parte externa eu tenho um chamado painel de controle. E aí nós temos aqui dentro do meu silo sensores de temperatura que vão detectando
a quanto de temperatura estes grãos estão, ou essa massa de grãos está, tá? Esses dispositivos indicam as condições do ambiente interno e também externo dessa massa de grãos. Em alguns casos, podem acionar ou ligar, desligar o sistema de ventilação em função daquelas condições de um sistema de geração, com ventilador fixo para cada unidade armazenadora. Pode ser simples, versátil e eficiente, sob o ponto de vista técnico. Entretanto, pode ser a opção mais cara por exigir vários motores e, consequentemente, vários ventiladores para que eu possa produzir a mesma quantidade de ar adotada de um ou mais sistemas de ventilação. Lembrando-se que, para isso, deve ser baseado em um criterioso estudo técnico e econômico. Então, senhores, temos aqui finalizando mais um vídeo relacionado ao sistema de aeração. Nós tivemos 3 vídeos aí falando como que é um sistema e tudo mais, né? Aqui, como se compõe o sistema, quais os componentes que ele faz parte, o que esses componentes principais executam, tá? Na sequência, eu vou passar para vocês um vídeo de alguns cálculos, de algumas relações sobre determinados tipos de insetos, né, que possam estar deteriorando essa massa de grãos e como que é o controle sobre eles, tá? Falando um pouco mais sobre os insetos, né, suas características e tudo mais. Vou passar alguns casos de culturas armazenadas e seus controles, para que vocês possam pegar essa parte muito mais teórica e ver aplicações práticas. Não se esqueçam que depois de assistir todos esses vídeos, vocês precisam fazer a prova e me mandar, que eu estarei disponibilizando no grupo. Beleza? Então, senhores, bom estudo. Senhores, senhoras, senhoritas, então, bons estudos para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado por assistir esses vídeos e até mais.